Certo. Bom, vamos falar de bola, vamos falar de jogo. Teve clássico no Maracanã. Teve clássico. Muita polêmica. Muita polêmica. Flávio Amêndola veio aqui para dar um passadão no que aconteceu no Maraca para depois debatermos. Muita polêmica e também muita chuva, né? Você vê que o Diga... O meu terno é a prova d'água, Deu irmão. pra acompanhar. Tava só com uma cor diferente. Mas ali é porque era a sombra. Degradê. Jorge Armando, Degradê. lá em Madureira, no Mercadão, terceiro box à esquerda, no segundo andar. Jorge Armando. Pode procurar lá que tem terno. Você vai ditar tendência, hein? Daqui a pouco vai ter gente abrindo loja com o Jorge Armando também. Eu não é te falando. isso, não. Depois do povo falando tio Gary o tempo todo no Maracanã. Cega a vovó. Isso aí já tá na patenteada, boca do né? povo, já tá. Mas tivemos um jogo ontem muito disputado, acho, lá no Maracanã, né? Pelo menos foi a impressão que eu tive. No primeiro tempo que o Fluminense achei um pouco melhor, um pouco superior, mas um jogo muito equilibrado, no meu ponto de vista. Poucas chances claras, né? A gente não teve aquela chance cara a cara. O Cano, por exemplo, não apareceu no jogo. Muito ali tentando jogar um pouco, mas a bola não chegava. Ele, quando vinha buscar também, não conseguia ter muito sucesso. O Tiquinho brigando bastante com o Nino. E aí, no segundo tempo, o jogo deu uma melhorada muito boa. O Fluminense, acho que até o pênalti, tava com um volume de jogo muito grande, criando algumas oportunidades. E eu acho que a entrada do Keno também no segundo tempo alterou um pouco esse panorama. Ele entrou muito bem. Algumas jogadas individuais, 1 contra 1, que ele é muito forte. Mas acho que ele ainda tá um pouquinho desconfortável em ter que receber a bola muitas vezes de costas pro gol adversário, né? Ele é um jogador que gosta desse X1, gosta do 1 contra 1, de dar o tapa na frente, como ele fez algumas vezes. E aí a gente tem o primeiro lance polêmico do jogo, que é o pênalti, marcado em cima do Keno, inclusive, pênalti do Rafael, que recebeu o cartão amarelo. E aí, quando estava acompanhando o jogo na tela da Band, eu achei que o Calegari estivesse com a mão na bola, segurando a bola na marca do pênalti, para guardar o Germancano, assim como o Everton Ribeiro fez. Ou o Cano, ou o Ganso, né? Ou não, eu falei o Ganso, porque pra mim era o Ganso. O Cano, no meu ponto de vista, não pode bater pênalti. Sim. Eu acho que é Ganso e Arias. O Arias é o segundo batedor. É o segundo batedor, tinha que ser o Ganso. Ele, pra mim, ele tava ali esperando a chegada do Ganso. Não fez. Pegou a bola, botou na marca, bateu mal, telegrafou. O PR foi muito bem, mas é o pênalti que o goleiro deseja. Meia altura, não tão no canto assim, o GV pode até falar melhor do que eu. Mas a partir desse lance, em que o Fluminense estava muito melhor no jogo, acho que tinha aquela ideia de que o gol vai sair a qualquer momento, pode botar qualquer um para bater o pênalti. E aí, num contra-ataque, uma bola belíssima, magnífica do Tietê, de canhota, inclusive. E o Igor Dorileu, nosso repórter, ele trouxe um detalhe muito interessante, que quando o Tietê volta do intervalo, ele tá com o pé esquerdo cortado. E ele precisa botar um curativo para botar a chuteira. E com esse pé cortado, ele faz um lançamento belíssimo pro Vitor Sá, que aí também, com muita categoria, muita calma, faz o gol da vitória do Botafogo. Lembrando que o Vitor Sá joga na posição do Jefinho, que foi vendido ao Lyon, então pode ser aí uma boa ideia, uma boa alternativa para o técnico Luiz Castro para a sequência do campeonato, não só do Carioca, como também do Brasileirão, Sul-Americana. Óbvio que o Botafogo vai ao mercado, mas enquanto isso o Vitor Sá pode ser esse cara que vai substituir o Jefinho. E aí ainda tem aquele lance no final do jogo, que os tricolores reclamaram de outro pênalti do Lucas Perry. Para mim, o Perry pode até ter sido pênalti, até questionável, mas ele faz o que todo goleiro tem que fazer. Ele vai na bola, como outros não fizeram nesse final de semana. Ele atropela quem tá na frente dele, e é isso aí, ele pode usar a mão. E no final do jogo, o Carlos Alberto, que veio do América Mineiro, reforço do Botafogo também, dispara lá do campo de defesa, tem uma chance muito boa de fazer o segundo gol, de matar o jogo. Poderia ter tocado pro Matheus Nascimento, ele tenta arriscar, o Fábio faz a defesa com o rosto, né, com a cara, até de uma certa forma ele não querendo muito, porque já tinha sido batido. Mais uma vitória que dá moral pro Botafogo, e eu acho que traz o Botafogo de novo pro campeonato estadual. Acho que é uma vitória importante para a sequência do campeonato, e acima de tudo, uma derrota pro Fluminense se questionar. Até que ponto esse time tem um poder de decisão muito grande? E eu fiz um levantamento aqui sobre os cobradores de pênaltis do Fluminense na era Fernando Diniz. E aí? Foram 10 pênaltis cobrados e 7 gols, 70% de aproveitamento, justo. Vamos lá, quem mais bateu pênalti? Paulo Henrique Ganso, 8 cobranças, perdeu 2. John Arias, 1 gol, 1 pênalti cobrado. Germancano, 1 erro, 1 pênalti. Fred, 1 erro, 1 pênalti. Calegari, 1 pênalti, 1 erro. Lembrando que o Calegari, como você bem disse pra gente na redação, tem apenas 1 gol na carreira como profissional. E com bola rolando. De acordo com o Eduardo Barros, que é o auxiliar do Fernando Diniz, que não pôde estar na coletiva por ter sido expulso, foi uma decisão do campo. Então, vamos ver quais serão os próximos episódios. Eu tenho certeza
que a próxima entrevista coletiva, seja ela de quem for, de um jogador ou do Diniz, vai ter esse questionamento. Essa questão envolvendo o pênalti do Calegari ainda estará viva. Obrigado, Flávio, pelas informações. Agora sim, Jeff. Você teve ali, né? Dentro das 4 linhas, o único aqui nesse estúdio que teve nas 4 linhas e o único que pode dar um relato em relação a esse negócio de, pô, quem pega a bola, mesmo que haja uma orientação mesmo técnica. Primeiro, vamos lá, isso é definido muito antes da bola rolar, né? Isso no treino já há uma definição. Ó, se tiver um pênalti, bate, não é isso? Funciona assim no futebol? Desde que o mundo é mundo, desde que futebol é futebol, e todo mundo que acompanha futebol, né, sabe que todo time tem o seu primeiro batedor, o segundo e o terceiro. Certo. E aí, isso internamente é estipulado. Às vezes o cara não tá numa noite boa, bate você. Mas, via de regra, o cara que é o batedor é o batedor. Todo mundo sabe que é o batedor de um grande time. Mas pode, por exemplo, você é o batedor de pênalti aqui do Band News na área. Mas o Zezinho pode chegar e falar assim, tô confiante, deixa eu bater. Isso também acontece. Isso rola? Isso rola. O cara chegar e falar, pô, deixa eu bater, eu tô brigando pela artilharia, ou eu tô fazendo um jogo ótimo, ou tem um olheiro do Bayer Leverkusen aqui me olhando. Mas o batedor oficial tem que estar presente ali pra falar, não, bate ou não. E quando ele libera, ele sabe que ele tá, de certa forma, assumindo uma responsabilidade também. Tem que ter a bênção do batedor oficial. Mas o ponto é, o Calegari não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto. É isso. E a gente fez um levantamento, a nossa produção, ele não bateu nenhum pênalti com a camisa do Fluminense. É isso. Dos últimos 15 ou 20 do Fluminense. Nenhum. Essa foi a nossa surpresa. Por que o Calegari? Porque se vem o Cano, pô, eu quero fazer um gol pra tirar essa zica. Ah, se vem o Ganso é o batedor, né? Mas se vem o John Ares. O Nino. O John Ares. Não, beleza, eu tô brigando aí pela artilharia, eu corri pra caramba, eu quero bater. Aí o batedor oficial, o treinador, e aí cada time tem o seu método, define, beleza, libera, vai. Só que tá muito claro, até pelas informações que o Jornal o Globo trouxe hoje de manhã, o Vitor Lessa acabou de twittar também, jornalista, que o pau comeu no vestiário. Teve isso. Que o Diniz subiu o tom, falou, mas que história é essa? Senhor Paulo Henrique Ganso, que história é essa? Mas não podia Por também... que o senhor não tava lá questionando o Calegari? Porque não houve, a gente olhou o lance, em nenhum momento teve uma negociação, não eu bato, não você bate, não eu bato, não você bate, não teve isso. Simplesmente pega a bola, se encaminha em direção à marca do pênalti... E perde. E perde. Não tem nenhuma treta, nada. Agora, você falou aí do vestiário, o clima do vestiário. Não cabia também o técnico Fernando Diniz na beira do campo fazer um não, tira ele dali, vem aqui chamar o Nino, que é o capitão, chamar algum capitão do time. Quando eu falo capitão, não o da abraçadeira, mas os líderes do elenco. Chamam ali e falam, não, vai lá nele, tira o garoto. Ou você acha que isso tira a moral do Calegari? Eu acho que isso poderia ser pior. É mesmo? É, não a moral do Calegari, mas passar pra fora. Uma coisa é o cara ali dentro do campo. Sim. Porque se o Diniz fala, ei, que isso? Aí hoje a gente já tá aqui, não respeitaram o Diniz, falta comando. Igual os doidos que estão falando que o trabalho do Diniz não presta. Pera aí, calma aí. Semana passada queriam o Diniz na seleção. Calma aí. Agora vai e não presta. Então, cara, é uma loucura muito grande, um frenesi muito grande. Não só no futebol, né, que a gente vem passando aqui no nosso país, mas assim, um pouquinho de parcimônia, galera. Um pouquinho de bom senso. Não tem nada, tem que ter arrasado. O Fluminense ainda é vice-líder do campeonato Carioca, sabe? Daqui a pouco tem mata-mata aí, o time do Fluminense é muito forte. Agora, tem um sinalzinho aceso aí, um sinalzinho vermelho aceso. Amarelo, né, no caso. Tem, porque empata com Boa Vista da maneira que empatou, tomando um gol no finalzinho, uma bobeira da defesa, com vaia do torcedor depois do jogo. Também achei desnecessário. E perde o clássico. Não, e se o Fluminense tivesse vencido, o Boa Vista era líder com um jogo a menos. Isso. Se o Fluminense tivesse vencido ontem, estaria com 13 e o líder é o Flamengo com 11. Então seria o líder do campeonato. Tem nada perdido. Eu tô olhando aqui os últimos resultados do Fluminense. Tem nada perdido. Sabe quem pode ser o líder do campeonato? O Botafogo. Olha aí a tabela. O Botafogo tem um jogo a menos, tem 9 pontos. Se ele vencer o jogo dele, ele vai a 12.